Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver uma aplicação de excitação harmônica. Novamente eu tenho aqui o modelo de 1 grau de liberdade. Então nessa aplicação imagine aqui que nós estamos fazendo uma aproximação para estudo de conforto em veículos. A partir dessa representação de 1 grau de liberdade eu tenho uma massa M, que representa toda a massa suspensa do veículo. C e K são as características de rigidez e amortecimento da suspensão do veículo, combinadas das 4 rodas, e essa base ela se movimenta, é como se fosse uma pista ondulada sobre a qual o meu veículo trafega. Então a força de excitação de base ela vai variar conforme o veículo percorre a pista irregular, onde o leito dessa estrada apresenta uma variação senoidal com amplitude y e frequência ômega. A equação de movimento é dada por essa expressão que vocês já sabem deduzir. Então, fazendo um agrupamento das grandezas cinemáticas, ou seja, posição, velocidade e aceleração da massa m, de um lado da equação, e do outro lado, aquilo que não depende das grandezas cinemáticas, nós temos essa expressão. O movimento da base é dado por essa expressão y de t, igual a uma amplitude y vezes seno de ômega t, e a velocidade como sendo a derivada do deslocamento, que é igual a ômega y vezes cosseno de ômega t. Então, de novo, aqui nós temos o deslocamento e a velocidade, onde ômega é a frequência da força excitadora e y é a amplitude dessa força. O que a gente vai fazer agora é definir um outro parâmetro, que é chamado de razão de frequências, que representa a razão entre a frequência da força excitadora ômega e a frequência natural do sistema. Utilizando esse conceito de razão de frequências, quando o R é igual a 1, ocorre um fenômeno chamado de ressonância. Esse caso ele é muito importante no estudo de vibrações mecânicas, que é o caso em que a frequência da força excitadora coincide com a frequência natural do sistema. Então, reforçando, ressonância para mim ocorre quando a frequência da força excitadora coincide com a frequência natural não amortecida do sistema. Eu digo não amortecida porque mesmo que o sistema tenha amortecimento, ou seja, a frequência que o sistema oscila seja ômega-d e não ômega-n, e isso vale tanto para sistemas de 1 grau de liberdade como também para sistemas de múltiplos graus de liberdade, a condição de ressonância acontece quando a frequência da força excitadora coincide com a frequência natural, ômega-n, do sistema. No caso de um sistema de múltiplos graus de liberdade, eu tenho várias frequências naturais. Então, cada vez que a frequência da força excitadora coincidir com uma das frequências naturais do sistema, eu caracterizo essa condição como sendo condição de ressonância. Então, substituindo os valores de y e y ponto na equação de movimento, eu tenho a seguinte expressão, e simplificando essa expressão de modo a reescrever a equação em termos de parâmetros modais e, além disso, introduzindo o termo razão de frequências. Então, para isso, eu vou pegar a expressão c ômega y e multiplicar em cima e embaixo por c crítico. Embaixo eu vou deixar simplesmente c crítico e em cima eu vou escrever a expressão de c crítico, né, que é 2m ômega n. E depois multiplicar em cima e embaixo por ômega n ao quadrado. Então veja, aqui eu separei ômega n, embaixo eu separei ômega n, e em cima eu escrevi a expressão de ômega n ao quadrado, que é k sobre n. Eu posso simplesmente cortar alguns termos, ômega n aqui corta com esse ômega n embaixo. Ômega sobre ômega n é a própria definição de razão de frequências. C sobre C crítico é a definição de razão de amortecimento. Esse M corta com esse M de baixo. Então, fazendo essas simplificações, eu chego nessa expressão. O que resta aqui é um sistema de 1 grau de liberdade excitado pela soma de duas funções harmônicas. Como eu estou assumindo que o sistema é linear e por isso ele obedece ao princípio da superposição, eu posso encontrar a resposta desse meu sistema devido à ação da soma de duas forças, F1
cosseno de ômega t e F2 seno de ômega t, que estão agindo simultaneamente no sistema. Ou então eu posso escrever essa força como sendo F0, que multiplica cosseno de ômega t menos um ângulo de fase, θ. Nesse caso, a amplitude F0 vai ser igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Substituindo os valores de F1 e F2, eu obtenho que o F0, nesse caso, seria dado por essa expressão. Portanto, eu reduzi o meu problema de estação de base a um problema que a gente já conhece, que a gente já viu em aulas anteriores, que é um problema de um grau de liberdade sujeito à ação de uma força harmônica. Então esse problema a gente já sabe resolver. Apenas recordando, a resposta em regime permanente é dada por uma amplitude x e um ângulo de fase θ. Então aqui eu vou novamente utilizar o conceito de razão de frequências para reescrever a expressão da amplitude e da fase da resposta em regime permanente. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre ômega n ao quadrado, e o mesmo eu faço com o ângulo de fase. Dessa forma eu chego na expressão da amplitude e do ângulo θ. Então essa é a resposta em regime permanente de um sistema sujeito à ação de uma força de amplitude F0. O que a gente vai fazer agora é substituir essa expressão de F0 dada aqui por essa expressão. Assim eu obtenho essa expressão de x, e cancelando o k nessa expressão, a gente tem como resultado a expressão da transmissibilidade de deslocamento, que nesse caso mede o quanto do movimento da base se transfere para a massa. Agora o que a gente vai analisar é o quanto de força que é transmitido para a massa em função do deslocamento da base. Então imagine novamente o exemplo do nosso veículo que trafega sobre uma pista ondulada, com perfil senoidal. Então o que eu quero identificar aqui é qual seria a solicitação dinâmica na massa principal, que é gerada pelas forças de mola e de amortecedor. Então a força transmitida para a massa m, que é igual à soma da força de mola e da força de amortecedor. Nesse caso aqui da força de mola, é igual a rigidez vezes a deformação nas suas extremidades, que é x menos y. E no caso da força de amortecedor, é c vezes a velocidade relativa entre as duas extremidades. A força transmitida também pode ser escrita dessa forma. E agora, utilizando a resposta em regime permanente de velocidade e aceleração, eu posso substituir esses valores na equação da força transmitida, o que vai me gerar o seguinte resultado. Eu vou chamar esse termo m ômega ao quadrado x de Ft, que é a amplitude da força excitadora, e eu vou reescrever essa expressão manipulando da seguinte forma. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por ômega n ao quadrado, então embaixo eu vou deixar simplesmente ômega n ao quadrado, e em cima eu vou escrever a expressão que representa ômega n ao quadrado, que é igual a k sobre m. Aqui eu posso fazer uma simplificação, que seria razão de frequências ao quadrado, e esse m corta com m de baixo. Logo, eu tenho a expressão simplificada como sendo k vezes r ao quadrado vezes x, e esse x eu retomo a expressão que me deu origem à transmissibilidade de deslocamento. Portanto, eu tenho agora a expressão que representa a transmissibilidade de força. Esse termo que vocês estão vendo aqui é o termo de força normalizada, força dada em Newton, que é a força aplicada na massa m dividido por k vezes y. K é a rigidez e y é a amplitude de deslocamento da força, portanto, também tem unidade de força. Por hoje a gente fica por aqui, e na próxima aula eu vou apresentar algumas particularidades e algumas características e aspectos das equações que a gente viu na aula de hoje. Obrigado e até a próxima.